referido. Não quer dizer que ele foi lá e plantou um monte de árvore, mas quer dizer que ele fez isso. A idolatria, né? Ele estimulou a idolatria. Ele divulgou a idolatria por toda a cidade. Então, quando se falava aqui em postes ídolos, sempre representações de Baal e de Azerá. Essa deusa era conhecida também como Astarote ou Astarte. Então veja bem que era preciso uma reação, era preciso condenar essa idolatria, e assim os profetas foram chamados para fazer. Na parte 2 nós vamos ir agora confrontando os falsos profetas. Profetizavam sob encomenda e eram mais numerosos. Vamos ver aí, profetizavam sob encomenda. Os fatos ocorridos no reinado de Acabe vêm mais uma vez confirmar a verdade. Nenhum sistema é profético. Nenhum profeta pertence ao sistema. Então, olhando aí para o reinado de Acabe, nós podemos aí chegar à conclusão. Nenhum sistema político ele é profético. Deus não criou nenhum sistema aí político. Por exemplo, o comunismo, a democracia, né? Então, essas coisas aí não foram criadas por Deus. O sistema de Deus é teocrático, ou seja, Deus é que comanda tudo, e Ele é que escolhe as pessoas para serem usadas, Ele é que capacita. Então, o sistema de Deus é esse. Não é bem um sistema, né? Agora, os homens criaram sistemas de governo. Então, tem aí vários sistemas de governo espalhados pelo mundo. Então existem aí monarquia, né? Existe aí democracia, comunismo e tantos sistemas aí políticos, sistemas de governo. Agora não foram criados por Deus e Deus não concorda com esses sistemas que existem por aí. Então não é um sistema profético, não provém de Deus esses sistemas políticos que existem por aí. Então de Deus é teocrático, é Deus no comando, e Ele que escolhe quem vai governar o povo, quem vai dirigir o povo, quem vai ser representante de Deus na terra. Até a igreja que existe hoje, ela se esqueceu disso. Ela não consulta a Deus para colocar a liderança. A liderança hoje é colocada com politicagem, com compra de votos, com aí favores, né? Virou uma política como existe no mundo, dentro da igreja. Mas no princípio não era assim. Veja bem que estava orando ali Paulo, estava orando ali Barnabé, existia ali em Antioquia aí profetas, né, doutores, mestres ali reunidos, estavam orando, e o Espírito Santo disse: separa para mim Barnabé e Paulo, que eu tenho uma obra para eles fazerem. Então, quem escolhia? O Espírito Santo. Agora não. A igreja esqueceu disso totalmente. Não querem jejuar, não querem orar, não confiam que Deus escolhe, então escolhem politicamente dentro da igreja os líderes. E depois temos aí vários problemas com essa liderança, porque não foi uma liderança chamada por Deus, escolhida por Deus. Na maioria das vezes hoje os pais são líderes e querem colocar seus filhos para serem líderes de qualquer maneira, sabendo que não tem chamada de Deus. Não existe confirmação de Deus nesse ministério, mas são colocados porque a igreja é vista como uma empresa e vai passando de pai para filho. Infelizmente, o que está ocorrendo hoje na igreja em todo o Brasil. E outra coisa que chama atenção na leitura aqui é que nenhum profeta pode pertencer a um sistema. Então, se o profeta está misturado com um tipo de política, já não é um profeta legítimo. Ele não pode mais ser usado por Deus. Como Isaías, Isaías estava lá no reinado, no palácio, mas foi no ano que morreu o rei Uzias é que ele voltou a ser o profeta de Deus, que ele acordou, estava cego para as coisas de Deus, passou a ver, ele viu a glória de Deus. Ele estava surdo para Deus, mas aí ele passou a ouvir a voz de Deus. Ele estava mudo para Deus, mas agora ele passou a falar, conversar com Deus. Então o seu ministério estava acabado devido à sua comunhão com a política. Ele estava com os lábios impuros, falava só de coisa que não prestava lá no palácio, no meio dos ricos. Então foi preciso que o rei morresse para que ele
fosse realmente um profeta legítimo de Deus. Então, nenhum profeta pode estar comprometido com o sistema político, nem político dentro da igreja e nem fora da igreja. Então, o profeta não pode se corromper, não pode estar pertencendo a um sistema. Ele não pode ser mantido por um sistema, ele não pode se corromper pelo sistema, ele não pode ouvir aí opiniões do sistema. Ele tem que ser um homem de Deus e ouvir Deus, trazer a mensagem pura de Deus. O texto de 1 de Reis 18:19 destaca essa verdade. Os profetas de Baal eram de fato profetas, mas comiam na mesa de Jezabel. Eram profetas, mas possuíam seus ministérios alugados para Acabe e sua esposa. Eles profetizavam que o rei queria ouvir, pois faziam parte do sistema estatal do governo. Nenhum homem de Deus, nem tampouco a igreja, podem ficar comprometidos com qualquer esquema religioso ou político. Se assim o fizerem, perdem suas vozes proféticas. 1 de Reis 22, 13 e 14. Então a igreja nesses últimos dias tem que tomar muito cuidado, porque a igreja já vai se misturando com a política, e foi isso que causou aí a ruptura da verdadeira igreja com Deus. No início da igreja, lá pelos anos 300 da igreja, começou aí uma mistura da igreja com a política. E isso fez com que houvesse aí um período terrível, onde a igreja não teve um crescimento de verdadeiros crentes, mas cresceu em número muito, mas muito mesmo. O império adotou a religião aí cristã, e isso foi um prejuízo tremendo para a igreja, porque cresceu em número de pessoas, mas não cresceu em qualidade. Eram pessoas comprometidas com o mundo. Então devemos tomar cuidado, porque a igreja já vai para o mesmo rumo hoje no Brasil. Estão se comprometendo cada dia mais com a política, cada dia mais dando oportunidades a políticos até subirem nos púlpitos e falarem. Então cuidado com o rumo que você está dando à igreja de Cristo, você é líder. O verdadeiro homem de Deus não se corrompe, não se vende para políticos, não se vende para ricos. O verdadeiro homem de Deus acredita em Deus, na providência de Deus, e ele é orientado por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Eram mais numerosos, número 2 aí. Acabe e sua esposa Jezabel haviam institucionalizado a idolatria no Reino do Norte. Baal e Azerá não eram apenas os deuses principais, mas também os oficiais. O culto idólatra estava presente em toda a nação, de norte a sul e de leste a oeste. Dessa forma, para manter a presença da religião pagã na mente do povo, a casa real necessitava de um grande número de falsos profetas. O texto sagrado por diversas vezes destaca esse fato, 1 de Reis 18:19, e Elias pôs isso em evidência na presença do povo, 1 de Reis 18:22. Não havia verdade, autenticidade e tão pouco qualidade no falso culto, mas apenas quantidade. Então qual foi a tática aí de Satanás? Primeiro, fazendo Acabe se casar com uma mulher que não era do seu povo, com Jezabel, que era de Sidom. Depois, ele traz, através dela, o deus Baal e a deusa Azerá. E como Acabe era apaixonado pela sua esposa, ele aceita que ela então traga também os profetas de Baal e de Azerá. E ele mantém esses profetas. Veja bem, o dinheiro que o povo dava para adoração a Deus, ao Deus legítimo, era usado para sustentar os profetas de Baal e de Azerá. E o que acontecia? Com a perseguição e morte dos profetas do Deus verdadeiro, então sobraram apenas os profetas de Baal. E eles iam de casa em casa, ofereciam sacrifícios, ensinavam o povo. 850 profetas aí, andando por toda parte, ensinando o povo e fazendo sacrifícios a Baal, a Azerá, e divulgando isso, fizeram com que o povo se afastasse totalmente de Deus. Então, o governo é que sustentava tudo isso. Pode ver que carnaval, né? Essas festas aí que chamam os deuses aí africanos, né? Todo tipo de idolatria, todo tipo de coisa terrível que acontece aí, são tudo sustentados pelo governo. As festas aí mundanas, movidas aí, regadas a álcool, a drogas, tudo isso é sustentado exatamente por aquele que deveria ser responsável por
cortar isso, por evitar isso, por proibir isso. Aqueles que sabem que o resultado de tudo isso são mortes, prostituição, filhos indesejados e tanta coisa que acontece, famílias desfeitas, tudo nessas festas aí carnais, essas festas satânicas, mas são sustentadas com o dinheiro do povo, que o povo deu dinheiro para ser aí usado em benefício do povo, mas aquela parte da sociedade é que tem o benefício e ainda para o mal, para piorar mais ainda a sociedade. Então acaba ali sustentável todos esses profetas e essa idolatria terrível. E Elias, quando faz o desafio, ele mostra isso, ele coloca então, fica 850 profetas ali no altar de Baal e fica só Elias no outro altar, que é o altar de Deus. Ele coloca essa evidência, ele mostra ao povo que a maioria realmente esmagadora era dos falsos deuses. Mas ele iria provar também que não é a maioria que vence. Deus é o Deus Todo-Poderoso e que ele não olha número, mas ele olha qualidade. Então a igreja também devemos primar por isso, pela qualidade. E devemos ver quem é que tem a legítima chamada de Deus, comprovada por Deus realmente. Os ministérios devem ser ocupados por pessoas que realmente têm a chamada de Deus e a comprovação de Deus dessa chamada. Chamada não pode ser chamada de homens. Para a obra de Deus devem ser escolhidos homens de Deus. Parte 3, confrontando a falsa adoração. Nós vamos ver aí o tópico 1, em que ela imita a verdadeira. E tópico 2, no que ela se diferencia da verdadeira. Então nessa parte 2, nós vamos usar esse quadrinho que tem aí na revista do professor, características da adoração. Então tem aí de um lado a verdadeira adoração e tem do outro lado a falsa adoração. Veja aí, a verdadeira adoração produz verdade, produz sinceridade, produz sentimento nobre, produz arrependimento, produz bom caráter, produz entrega e voluntariedade. E a falsa adoração produz mentira, produz dissimulação, produz sentimento egoísta, produz espetáculo, produz um mau caráter, produz avareza e ganância. Então essas aí são as principais características, tanto da verdadeira como da falsa adoração. Vamos ver então o tópico 1, em que ela imita a verdadeira. Então o relato do capítulo 18, 1 de Reis, revela que a adoração a Baal possuía rituais que tinham certa semelhança com o ritual hebreu. Usavam altar, havia música, danças e também havia sacrifícios. Elias, porém, sabia que aquela religião falsa, apesar de suas crenças e rituais, jamais conseguiria produzir fogo. 1 de Reis 18, 24. O teste seria, portanto, a produção de fogo. Então veja que a adoração a Baal, ela copiava muitas coisas da adoração dos hebreus. Era muita semelhança. Então tinha aí, do mesmo jeito, os sacrifícios, as músicas, né? Tinha ali os profetas, né? Os vestuários ali, diferentes. Então, era semelhante. Não era igual, mas era semelhante. Tinha até o altar, tinha ali tudo parecido. As danças, né? Que o povo de Israel usa muito a dança como louvor a Deus. E eles copiavam tudo isso. Parecia igual. Podia enganar aquele que queria ser enganado. Então era fácil.